Olá, boa noite, graça e paz. Meu nome é Thalita, sou esposa do Clever, tenho uma filha linda de 4 meses, chamada Estelinha. E é a primeira vez, na verdade, que eu tô aqui, que eu tô fazendo isso. É um privilégio estar aqui, privilégio de poder fazer isso, poder louvar ao Senhor junto com vocês, mesmo, né? Cada um no seu lugar, na sua casa. E que bom que ainda podemos fazer isso, né? Glórias a Deus por isso. Queria compartilhar com vocês em João 4, versículo 23, que diz: Mas virá o tempo, e de fato já chegou, e que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que os adorem. Deus é espírito, e por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Que possamos ser esses verdadeiros adoradores, não importa aonde, que lugar, com quem, mas que nós possamos adorá-lo, independente do que está acontecendo, os desafios, as batalhas, que possamos continuar firmes na fé. Amém? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos.
noite, a graça e a paz do Senhor. Boa noite, porque aqui no Brasil nós estamos no horário noturno, mas eu quero aí desejar aí um tempo de graça na presença do Senhor aos nossos irmãos aí no Canadá, mais precisamente aí em Vancouver. E eu louvo a Deus pela oportunidade, sou grato ao Senhor pela lembrança. Eu quero externar aqui a minha alegria ao Kleber, nosso amado irmão, a sua esposa, a sua filhinha, que nos honra com a oportunidade de poder, juntos, pensarmos na palavra de Deus. E a nossa proposta nesse pequeno tempo que teremos aqui é olhar para a palavra de Deus e aprender com o que a palavra tem e o que ela pode trazer para a gente em tempos difíceis que vivemos. No Brasil, o noticiário é o epicentro hoje, né? Pelo menos um da dor, da dificuldade. Mas a igreja brasileira tem buscado, tem encontrado o Senhor como socorro e é nessa linha que eu quero falar com vocês hoje aí. Então sejam bem-vindos, nossos irmãos do Canadá, a igreja, os nossos irmãos brasileiros aí, né? E o povo canadense também, né? Que talvez pela dificuldade do idioma terão mais dificuldade de acessar esse material, mas fica aí a oportunidade também da nossa igreja no Canadá, nossos irmãos canadenses também ouvir a palavra de Deus. Eu sou o pastor Joel, sirvo aqui em São Paulo, na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, né? Pela graça, pela misericórdia de Deus, e quero junto com você a gente olhar para a Bíblia e tirar algumas lições que eu penso que serão importantes para a gente na nossa caminhada. E o texto que está sob minha reflexão, que o Espírito Santo colocou no meu coração, é o livro de Salmos. Salmos bem conhecidos, Salmos 121. Eu vou fazer a leitura. Você que tem uma Bíblia em português aí, pode acompanhar. Se não, tem outras formas da gente acompanhar a leitura da palavra de Deus. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Pai, nós te louvamos, somos gratos a Ti pela alegria, mais uma vez, ó Deus, de estarmos olhando para a Tua palavra e com disposição de coração de ser ministrado, ser edificado. Que Teu Santo Espírito nos guie, ó Pai, naquilo que nos propomos a pensar, que todo o pensamento, a proposta que seja minha, seja aniquilada, e que o Teu Espírito nos guie, ó Deus, a que possa vir de encontro à minha necessidade, a necessidade dos nossos irmãos ouvintes e todos aqueles que tiverem acesso. Pai de misericórdia, é no Teu nome que eu oro, já agradecido. Amém e amém. Este salmo é um salmo muito bem conhecido, bem falado, e eu penso que ele é bem propício para um tempo que nós vivemos. E não só para esse tempo, mas talvez muito mais por esse tempo. Como já disseram, existem dois tipos de pessoas, né? Aquelas que admitem que precisa de socorro e são auxiliadas, e aquelas que negam. Todos nós precisamos de socorro. E este salmo, como é sabido de todos, ele está num compêndio de textos que é conhecido como cânticos de romagem ou cânticos de peregrinação, né? Por quê? Porque era o cântico do povo de Deus quando eles caminhavam
né? Seguindo estradas poeirentas de Israel, seguindo aqueles caminhos difíceis. E eles olhavam para os montes e sabia que o socorro não estava nos montes, o socorro viria do Senhor. É interessante porque diz a lenda na época que os montes eram as moradas dos deuses, né? Que eram lugares privilegiados. Então, olhar para os montes significa buscar proteção. E como nós sabemos, né, conhecemos a história bíblica, e a gente conhece a história do bom samaritano, a gente sabe que nessas caminhadas, onde as pessoas eram sorrateiramente assaltadas, eram atingidas, eram até mortas. Então, esse trajeto, vamos dizer assim, do povo de Israel, até o seu destino, até o templo, era um trajeto perigoso. Era um trajeto que trazia desafios para aquele povo, para aquela nação, para aqueles nossos irmãos daquela geração que caminhavam para o templo. Né? Então, o olhar desses homens era um olhar além da proteção dos deuses. Porque, na verdade, o texto diz que o nosso socorro, ele vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. E nesse texto, nesse tempo que nós estaremos aqui, eu quero destacar qual tipo de proteção eu posso esperar do Senhor. Quais são as suas promessas? Então, talvez eu quero pensar nesse texto, qual tipo de proteção e por que eu posso confiar. Esse texto esclarece algumas coisas. Né? Porque o salmista pergunta, de onde me virá? De onde vem o socorro? Né? E ele questiona, sabendo que ele pergunta, mas é uma retórica, porque ele pergunta e responde. Ele fala, o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É interessante que, se alguém que fez os céus e a terra, poderia socorrê-lo. Não era um dos deuses, mas era uma pessoa capaz, um ser capaz de socorrê-lo. Então o salmista pergunta, que tipo de proteção eu posso ter? E esse texto me sinaliza algumas delas, e nessa breve reflexão aqui eu quero pensar com os nossos irmãos, com você que me ouve, com você que vai ter a oportunidade de ouvir, algumas coisas. O versículo 3, ele diz que ele não permitirá que você tropece. Né? A primeira proteção que é proposta nesse texto é a proteção durante a caminhada. Esse povo, eles faziam uma caminhada, eles tinham esse trajeto para chegar no templo, mas, trazendo para o nosso contexto, a proteção proposta, a primeira delas, é onde é o Deus que, na nossa caminhada, ele nos protege, porque ele diz que ele não permite que os nossos pés vacilem. Ou seja, ele não permite que nós andamos descuidados na vida. Essa é uma proteção que, se eu posso dizer também, é uma proteção moral. Aquele que tem o Senhor como socorro, ele tem uma proteção moral, porque o Senhor o acompanha na caminhada. Então, você não terá deslizes. A tua caminhada é uma caminhada segura quando você tem o Senhor, mesmo sendo uma caminhada em lugares difíceis. A nossa caminhada é uma caminhada de desafios. A nossa caminhada é uma caminhada de propostas difíceis. Mas o salmista diz que o Senhor não permite que o nosso pé vacile. Então ele protege, ele nos guarda em todo lugar. Ele nos livra dos descuidos. Né? Ele nos livra dos problemas que a caminhada nos propõe. Quando a gente tem um Senhor como socorro, nós somos protegidos onde nós andamos. Porque o Senhor, ele não permite, diz o texto, que a gente tropeça. Uma segunda coisa que esse texto propõe também o versículo 7 diz para nós que o Senhor protegerá de todo mal. O Senhor protegerá de todo mal. É interessante porque a gente
A nossa análise de mal é diferente de Deus. Às vezes aquilo que nós pensamos como mal, para Deus não é mal. Porque os desígnios do Senhor são desígnios perfeitos. Deus é um Deus perfeito. Mas o texto diz que o Senhor protege de todo mal, e uma outra tradução diz que protege a alma. Ele protege a vida. Que proteção é essa? Proteção psicológica, proteção da cabeça. Nós estamos vivendo um tempo onde a nossa cabeça, o Brasil principalmente, porque não o mundo, mas principalmente o Brasil, vivendo um tempo onde existe uma pandemia, né? O pastor Ziel falou há pouco tempo, existe uma pandemia física, mas também existe uma pandemia mental. Porque os homens se viram desprotegidos mentalmente, né? Se viram desprotegidos psicologicamente, né? E por mais que tenha tecnologia para cuidar das pessoas, mas aquilo que você tem no seu ser, na sua alma, no seu interior, isso não é prescrutado a não ser pelo Senhor. Mas o salmista diz que ele protege a alma. A proteção, ela é psicológica. Deus é um Deus que cuida da nossa cabeça também. Ele protege na caminhada, mas ele cuida da cabeça. Então o salmista diz, que tipo de proteção? Proteção na caminhada, proteção nos descuidos da vida, mas também a proteção mental, psicológica de toda a vida, proteção da alma. Às vezes as pessoas ficam desalmadas, destruídas, e é difícil no momento da angústia. Mas o texto diz que o Senhor, como socorro, ele protege a alma, proteção psicológica. E tem uma outra proteção que o texto também fala. Versículo 8, diz que o Senhor protege a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. É interessante que o Senhor protege a caminhada, mas também ele protege a gente naquilo que nós propomos a fazer. Porque durante a caminhada, nós estamos vivendo, estamos fazendo coisa. E o salmista diz que o Senhor protege a saída, né? Então aquilo que você empreende, aquilo que você dispõe a fazer, aquilo que você quer fazer, aquilo que você propõe para fazer, o Senhor protege a saída e protege a entrada. Porque ele protege a caminhada, mas ele também protege o que fazemos durante a caminhada. Quando nós temos o Senhor como nosso socorro. A caminhada é segura, porque o Senhor é o nosso socorro. Mas o que fazemos durante a caminhada também é seguro, porque o Senhor é o nosso socorro e Ele está conosco. O Senhor é nosso sócio na caminhada. Ele guarda a saída. Quando nós saímos, né? Porque às vezes fala, por que não está entrada? Não, porque nós saímos, depois nós entramos, né? Então Ele guarda a saída e guarda a entrada. Na verdade, Ele está guardando o que nós nos propusemos, quando nós pensamos, entendemos e temos o Senhor como o nosso socorro. Ele nos protege durante a caminhada, onde quer que nós estejamos. Ele nos dá proteção psicológica, mental, proteção na vida, né? O psique, como disse há pouco, e ele protege naquilo que nós fazemos durante a caminhada. Então, atinge a área do homem na sua caminhada como vida, né? Na sua vida mental, que é a cabeça que é o nosso guia, e naquilo que nós fazemos. O Senhor é socorro, e o salmista diz que essas três áreas, pelo menos essas três áreas vistas aqui, são áreas protegidas pelo Senhor, quando nós entendemos que o Senhor é o nosso socorro. E é interessante que não é uma possibilidade. Ele diz que o meu socorro, ele vem do Senhor. E é interessante quando a gente pensa em socorro, a gente sempre pensa que quem precisa de socorro já está numa condição de resgate, né? Já está numa condição de perigo, de morte, já está numa condição de dificuldade. E o salmista diz que o Senhor protege, o Senhor guarda. Mas o texto também me dá algumas coisas. Ele não só fala do que o Senhor nos protege, mas ele fala
por que o Senhor nos protege. Né? Por que eu posso confiar nesse socorro? Tem tanta ciência, tanta tecnologia, tantas coisas, mas por que eu posso confiar em Deus? Porque o socorro do Senhor é único, porque o socorro do Senhor é específico, porque o socorro do Senhor é singular para nós. O salmista diz, versículo 4, aponta, talvez o primeiro, né? Versículo 4 diz, o protetor de Israel não dormitará, ele está sempre alerta. Sabe por quê? Porque ele não dorme. Por que eu posso confiar? Porque o nosso Deus, ele não tira um descanso e esquece de mim. Nosso Deus não fecha agenda em relação a gente. Ele não dorme. O texto diz que o protetor de Israel não dormita, ele está sempre alerta. O salmista escrevendo no Salmo 127, ele fala assim, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Ele dá enquanto dorme. Então, quando aquele que tem um Senhor como socorro está dormindo e o Senhor está cuidando. Por quê? Porque eu durmo, mas Deus não dorme. Eu, na caminhada, tenho dispersão. Me perco às vezes. Mas quando eu olho para o Senhor como socorro, o Senhor está sempre alerta. O Senhor não dorme. Ele não fecha os olhos. Ele está sempre acordado. Ele não cochila. Nosso Deus, ele diz que ele é o guarda de Israel, mas o guarda que não cochila. Ele é aquele guarda que está sempre atento, aquele guarda que está sempre ligado, não dorme. 24 horas ele não dorme. Então por que eu posso confiar? Porque o nosso Deus não dorme. Ele não dormita, ele não cochila. O protetor de Israel está sempre alerta. O versículo 5 também fala mais uma coisa porque eu posso confiar. Versículo 5. O Senhor é seu protetor, como sombra que o protege, e Ele está à sua direita. Que Deus tremendo, irmãos. Ele é um Deus que não dorme, mas Ele não fica distante. O meu socorro não é distante, é um Deus de perto. É um Deus próximo. O texto está dizendo que Ele é um Deus. O Senhor é seu protetor como sombra que o protege. E diz que ao lado da direita. E Ele usa aqui a figura da sombra. A sombra é aquilo que não nos desgruda da gente. Você já conseguiu algumas vezes caminhar e deixar sua sombra em algum lugar? Não consigo. Se eu caminhar, a minha sombra vai comigo. Se eu andar, se eu parar, a sombra está do lado. E o salmista pega esse exemplo de sombra para dizer, o Senhor protege como sombra. Então Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus que onde eu estou, Ele está. Ele é um Deus que... Por que Ele é meu socorro? Porque onde eu chegar, eu não preciso falar, Deus vem. Ele já veio. Ele já veio. Eu não preciso pedir. Ele já chegou, porque Ele é sombra. Então onde eu estou, a minha sombra está. E o salmista faz essa tipologia para dizer que o Deus é um Deus de perto, é um Deus próximo, é um Deus que é a sombra à direita. Ele não está lá, não. Ele está aqui. Talvez a gente, você que vai ter acesso a esse material, está vivendo uma vida de tristeza, de dor, e pensa que Deus te deixou, que Deus está longe, que Deus é um Deus distante. Mas o salmista fala, não, o nosso Deus é um Deus de perto. Ele é Emanuel, a palavra de Deus diz que Ele é Emanuel, Deus conosco. Toda a Bíblia, ela ressalta que o Deus é um Deus próximo. Porque eu posso confiar? Porque no momento mais angustiante da minha vida, no momento mais angustiante da sua vida, no momento das dores da vida, durante essa caminhada que é a nossa vida, o nosso Deus, Ele é sombra à sua direita. Ele está com você. Você não precisa gritar, falar, Deus vem agora. Não, Ele já está. Ele é um Deus de perto. O salmista diz que Ele é um Deus próximo. Ele é sombra à sua direita. E tem mais uma fala que eu gosto muito aqui, que diz por que eu posso confiar. Versículo 2, diz que o meu socorro vem do Senhor, porque Ele fez os céus e a terra. O salmista pega os dois extremos, céu e terra. Ou seja, ninguém. Quem é que fez os céus e a terra? Foi o Senhor. Então ele cita um Deus que
governa, né? Ele é o Deus que cria, ele é o Deus que sustenta, governa e redime todas as coisas. Ele usa aqui no versículo 6 ainda dizendo que o Senhor protege, né? De dia o sol não ferirá e nem a lua de noite. Os perigos do dia são protegidos pelo Senhor, porque ele diz que o sol não vai ferir, e os perigos da noite também. O Senhor os socorre, porque a lua não vai ferir. Ou seja, os astros estão nas tuas mãos. Por quê? Porque ele fez os céus e a terra. Ele fez os céus e a terra com o poder da tua palavra. Então, por que eu posso confiar? Porque Deus é um Deus que criou todas as coisas. E ele não só criou todas as coisas. O nosso Deus é um Deus que governa todas as coisas. Ainda que pensamos que não. Nosso Deus governa todas as coisas. Mas o nosso Deus não só criou e governa. O nosso Deus sustenta todas as coisas. A tua palavra diz que Deus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então Deus sustenta todas as coisas. Então Deus não só sustenta. Deus não só cria, sustenta e governa. Mas Ele também redime todas as coisas. O que serve para nós, irmãos? Que a vida não vai parar na pandemia. A pandemia, a dor, o sofrimento, não é o último recurso do homem. A palavra de Deus diz que Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ou seja, Ele é o antes e Ele é o depois. Ele já chegou antes e Ele vai chegar depois. Porque a palavra de Deus é conforto para mim. Porque a vida não encerra no túmulo para os cristãos. Na verdade, começa. Ainda que você viva o pior, como diz o texto, passa pelo vale da sombra. O salmista diz que ele não teme, porque o Senhor está com ele. A vara e o cajado consola. Consola. Cuida. Consolo é quando é um cenário de dificuldade, mas o Senhor está lá. Então, o que me alegra é olhar para o mundo, olhar para esse cenário da vida e saber que o Senhor que governa, o Senhor que cria, governa, sustenta, redime, Ele restaurará, Ele vai redimir todas as coisas. Porque a palavra do Senhor diz lá em Colossenses que todas as coisas foram feitas por Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Meu irmão, igreja brasileira, especificamente você aí no Canadá, eu não sei qual o teu momento, meu irmão, qual a dificuldade. Nós aqui estamos vivendo tempos difíceis, mas nós temos nos apegado nos princípios, nos apegado nas promessas de um Deus que protege na caminhada, um Deus que protege a nossa mente, o nosso psicológico, a nossa alma, e um Deus que caminha conosco no cotidiano. Um Deus que não dorme, um Deus que é um Deus de perto, e um Deus que cria, sustenta, governa e redime todas as coisas. Que nós possamos, todas as vezes que olhar a palavra de Deus, olhar para esse texto, olhar para a Bíblia, encontrar a saída, mesmo diante do pior deserto da vida. O salmista diz, o meu socorro, ele vem do Senhor. Querido, não coloque a sua expectativa em qualquer outra coisa, mas a nossa expectativa, a nossa força, ela vem do Senhor, assim como o povo de Israel, desprovido de segurança, à mercê do mal, à mercê da morte. Eles gritavam. Esse era o grito de guerra do povo a caminho do templo. Eles caminhavam gritando. O próprio texto diz, né, cântico de peregrinação. É como aqueles soldados no quartel, e eu tive a oportunidade de estar em São Paulo, né, aqui, um tempo, e a gente logo cedo caminhava gritando, falando aquelas palavras de ordem, né? E essas palavras, belas palavras, viraram Bíblia e palavra de Deus para o nosso coração hoje aqui, dita há muito tempo atrás. Olho os meus olhos, elevo os meus olhos para os montes, mas a minha esperança não são os deuses, não é a proteção dos deuses. A minha esperança é o Senhor que está acima dos montes. Ele trará o nosso socorro.
Que Deus te abençoe, querido irmão. Que você possa continuar sendo luz, sinal do reino de Deus aí onde você está. Deus abençoe o povo. Obrigado pelo privilégio, obrigado pela alegria de poder externar mais uma vez e falar da palavra de Deus. Obrigado pela honra que é dada para nós aqui de São Paulo. Fico grato a Deus, porque o Senhor nos abençoa, mesmo apesar de nós, né? Apesar de nós, o Senhor nos abençoa. Kleber, obrigado. Que Deus abençoe sua vida, continue sendo um ícone da igreja, aquilo que se aprendeu aqui, né? Possa ser multiplicado no seu ministério, na sua vida, na sua família e todos os nossos irmãos brasileiros aí. Quero orar por vocês. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos juntos. Obrigado, Senhor, por poder mais uma vez comunicar a verdade da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que ela é verdadeira, que ela é única e ela trata no nosso coração, na alma. Ó Pai, obrigado, Jesus, pela honra. Obrigado pelo privilégio. Ó Deus, continua nos capacitando para que cada dia mais nós tenhamos a consciência de buscar socorro no Senhor. Ainda quando vivemos os piores dias, dias difíceis, ainda quando vivemos dias amargos e dias que estamos vivendo, principalmente hoje aqui no Brasil. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor é o Deus que protege não só a caminhada, mas protege na caminhada, durante a caminhada. Protege a nossa vida, a nossa alma, o nosso ser, a nossa mente, a nossa cabeça. Ele protege tudo aquilo que fazemos quando nós o direcionamos, quando nós nos propusemos, quando nós nos propomos a entregar a Ti, Pai. Obrigado, Jesus, pela alegria e pela satisfação. E é no Teu nome, Senhor, que eu entrego e oro. Ó Deus, obrigado. Mais uma vez, fica conosco. Que a graça do Senhor continue sendo abundante sobre nossas vidas. E mais uma vez, obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz aí. Leve o abraço daqui do Brasil, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico aqui no Jaçanã. E tendo a oportunidade, as nossas portas estão abertas para receber vocês aqui. Quando tiver a oportunidade de chegar no Brasil, o Kleber traz aqui, nós vamos estar juntos aqui. Se Deus quiser, um tempo já de abraço. Mas se não tiver abraço, a gente fica junto do mesmo jeito. A gente dá um jeito aqui e fica junto. Porque povo de Deus, a Igreja de Deus, ela só muda, né, o endereço, né? Mas ela está espalhada no mundo inteiro. Deus, né, Jesus só tem uma igreja. E nós todos somos essa igreja de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Fique em paz, em nome de Jesus.